Deixa eu pregar aqui um feijão com arroz aqui, porque a comida profunda, vocês já ouviram, recebe aí a sobremesa agora. Docinho, bem docinho. Não sei se é bem docinho, mas uma sobremesazinha, pode até faltar algum açúcarzinho, mas uma sobremesa, depois desse negócio todo que nós ouvimos aqui. Abra aí a Bíblia em Mateus 16, 18. Eu vou pregar o que todo mundo já sabe. Sério. Não estou falando, não é falsa humildade nem hipocrisia, não. Eu vou lembrar vocês, é igual o pastor falou. Eu só não vou usar a parte que ele falou. Eu vou repetir a mensagem que você repete o pecado. Eu não vou entrar o que ele falou para a igreja dele lá. Mas eu vou repetir porque a repetição é pedagógica. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 3:1: eu não me canso de escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Se Paulo repetia, como é que um bedeu desse aqui não vai repetir alguma coisa que você já ouviu? Isso aí você já ouviu de tudo que é pastor. Vai ouvir mais uma vez para fortalecer na sua mente, na memória de longo prazo. Provérbios 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Mateus 16, 18, desculpa. É emoção. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero falar sobre a igreja do Deus vivo. Eu quero falar algumas características da igreja do Deus vivo para lembrar vocês, porque eu sei que vocês sabem sobre tudo isso que eu vou falar. Em primeiro lugar, eu escolhi algumas características que estão nesse texto e em outros textos, mas grande parte está aqui. A primeira característica da igreja é que o fundamento da igreja é Jesus Cristo, é o óbvio. Eu não vou entrar aqui, alguém discorda do trocadilho de palavras de Jesus. Tu és Petro, eu sou Petra, tu és bloco rochoso removível, eu sou uma pedra grande e firme. Se eles não querem aceitar o trocadilho de palavras de Jesus com Pedro, vão ter que aceitar o contexto. Porque texto sem contexto é pretexto para heresia. O contexto vai fortalecer e firmar uma doutrina para você ter uma base doutrinária. Então, qual é o contexto para mostrar que Jesus é o fundamento, não Pedro, não homem? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, diz: ninguém pode pôr outro fundamento, além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz: chegando-se a ele, pedra viva, na verdade rejeitada pelos homens, mas para Deus, eleita e preciosa. Segundo o texto, mostrando que Jesus é o fundamento, né? Tá aqui, estou te mostrando. É simples, mas é de importância, não é? Está aqui, quando ele diz também no versículo 6, eis que põe em Sião uma pedra de esquina, eleita e preciosa, quem nela crê não será confundido. Pedra de esquina que sustentava uma construção, só para afirmar para você que a igreja não está fundamentada em homens, e coitado da igreja local, ou da igreja que é denominação, estiver fundamentada em doutrina de homem, vai ruir, porque o fundamento da igreja é Jesus Cristo. A segunda declaração do texto, que é muito interessante, eu edificarei a única. Não é as, é a igreja. Só existe uma igreja de Jesus. A igreja que é o corpo místico de Cristo, formado por aquelas pessoas que um dia entregaram sua vida a Cristo e que obedecem à palavra de Deus. Aí vem logo essa pergunta: mas se é uma igreja, por que tantas denominações? Você está fazendo uma confusão de denominações com a igreja. Você tem que entender que em 1 Pedro 4,10, a Bíblia fala da multiforme graça, não da uniforme graça. Deus fez indivíduos, e o que significa ser indivíduo? A qualidade de ser único, incomparável, insubstituível, inconfundível. Só tem você no planeta Terra. O teu temperamento é uma marca que diferencia você de outras pessoas. A impressão digital, você é uno no planeta Terra. Pode ter alguém parecido com você, igual a você não. E como Deus fez indivíduos, Deus manifesta a sua graça de maneira multiforme, não uniforme. Tem que ter batista, tem que ter quadrangular, tem que ter Assembleia de Deus, tem que ter Igreja do Fogo, do Rap, tem que ter. E tem que ter a igreja também. Meus irmãos.
A paz do Senhor. Porque tem gente para tudo. A igreja é única, formada por aqueles que estão nas denominações e que pertencem ao corpo de Cristo. Só tem uma igreja. Não tem a igreja quadrangular no sentido como corpo de Cristo. Tem a denominação quadrangular. Tem a denominação Assembleia de Deus. Mas quem está na quadrangular, na Assembleia de Deus, na Universal, na Batista, na Presbiteriana, que aceitou a Cristo, lavado pelo sangue de Jesus e obedece à palavra de Deus, você é igreja do Deus vivo. A terceira característica da igreja que está no texto, eu edificarei a minha, pronome possessivo. Aqui, desculpa a expressão do carioca, é que o bicho pega. A igreja é propriedade exclusiva de Cristo. É minha, não é sua, é minha. E eu vou dizer uma coisa, porque aqui tem muitos pastores, ou líderes de departamentos. O poder é um negócio muito perigoso. Lidar com o poder não é uma coisa fácil. E na igreja é mais difícil ainda, porque você tem autoridade, você tem poder, mas você não tem poder absoluto, porque a igreja não é sua. E se o pastor pensa que a igreja é dele, ele passa o pé pela mão e começa a fazer besteira, e começa a abusar de autoridade, e começa a colocar gente que ele acha que é amiguinho dele, e bota para fora e comete as maiores loucuras e injustiças. Então, eu vou pedir aqui para vocês me ajudarem na mensagem nessa hora. Vou treinar com vocês. Eu quero o seguinte, quando eu baixar minha mão e chegar aqui embaixo, eu quero que você diga sai. Vamos treinar? Sai. Mas só quando eu fizer o sinal. Olha, vamos lá? Sai. Obrigado. Então, se um pastor pensa que é dono da igreja, sai. Se alguém que dirige um departamento na igreja acha que é o dono da juventude, se alguém pensa que é o dono das mulheres vencedoras ou abençoadas, se alguém pensa que é dono dos adolescentes da igreja, se alguém pensa que é dono dos obreiros da igreja, se alguém pensa que é dono do dinheiro da igreja e pode distribuir para a família, se alguém pensa que é o todo-poderoso da igreja e que a igreja depende dele naquele lugar, se alguém pensa que pode fazer o que quer, porque o pastor deu uma autoridade a ele, e pode humilhar, esculhambar, botar para fora as pessoas, a igreja de Jesus, e quem pensa que é dono dela, sai fora. Esse é um perigo, porque a igreja é de Jesus, não é nossa. E a coisa mais terrível é você tomar conta de alguma coisa que não é sua. Dirigir meu carro, se ralar a roda do carro no meio fio, se bater é meu. Mas rapaz, se alguém me empresta um carro, Jesus, redobra a atenção 3 vezes. Para não ralar no meio fio, para ninguém bater, você fica preocupado porque não é seu. Não trate a igreja como uma propriedade sua, que você vai se quebrar. Não trate o lugar que Deus te colocou pensando que é seu, que você não vai dar certo, porque é minha, a igreja é minha, declarou Jesus. Quarta característica da igreja: a igreja é o corpo vivo de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 ao 27, ele fala alguma coisa da igreja. Corpo é um conjunto de membros interdependentes. Significa que membro fora do corpo morre. Membro só pode viver se estiver no corpo. Isso aqui é um princípio incrível. O fígado tem mais de 200 funções, mas o fígado fora do corpo apodrece rapidamente e morre. Você já viu como é que é um transplante? Fazer um transplante de um órgão para outro corpo humano tem hora certa. Se passar da hora, o rins apodrece, o fígado apodrece, o baço apodrece. A coisa é tão incrível que ao tirar o rins de alguém para transplantar para outro, tem a hora certa. E se passar um pouquinho da hora, já foi. Como é que você quer ter vida fora da igreja? Meu querido, minha querida, escute uma coisa. A igreja é formada por muitos membros, mas um corpo.
Fora dele, morre. Então escute o que eu vou te dizer. Não existe igreja online. O online foi feito para você que está doente, está cuidando de uma pessoa doente, está num lugar que não tem igreja nenhuma perto, está trabalhando, saiu de férias. É para isso. Não existe. Recebe aí, filho, você que está assistindo o congresso. Não sai daí não, fica aí. Não vai embora não, é contigo que eu quero falar. Não tem igreja online. Porque a igreja só é igreja é onde os membros estão interligados. Você precisa do corpo para o próprio membro ter vida. Você fora do corpo morre. Podem inventar o que quiser. E igreja, para ser igreja, nós temos que entender que Deus coloca os ministérios na igreja como Ele quer. Está em Efésios 4:11. Ele colocou na igreja, ele deu à igreja apóstolos, ele deu à igreja pastores, e deu evangelistas, e deu profetas. E por favor, não é dom de profecia, é ministério. Não dá para me explicar nem ensinar aqui agora. Uma coisa é dom de profecia, outra coisa é ministério profético. É um ministro que Deus levanta. Ok? E deu mestres, doutores na palavra. São os 5 ministérios que Deus deu à igreja. E o governo da igreja está lá em Hebreus 13:17. Obedecei a vossos pastores. Apocalipse 2:3, as cartas foram escritas ao anjo da igreja, ao pastor da igreja. Então, igreja, para ser igreja, tem que ter gente. A gente chama isso aqui de igreja, aqui é templo. Não importa se é numa choupana no meio da Amazônia, não importa se é na casa de um irmão, não importa em qualquer lugar do mundo, tem que ter alguém autorizado por um ministro do evangelho para representar a igreja. Pode não ter um pastor, mas tem alguém delegado. Foi a igreja que enviou o diácono Filipe a Samaria. Ele não era pastor, ele não era ministro, mas a igreja de Jerusalém mandou o diácono. Depois ele é evangelista. Ele não era ministro, ele era uma autoridade delegada. Então, para ser igreja, tem que ter uma delegação de autoridade. Ninguém pode reunir meia dúzia de gente e dizer, aqui é a igreja. Quem te delegou isso? Deus trabalha com um princípio de autoridade, e não pense que o reino de Deus é uma bagunça. Então só existe igreja se tiver corpo, só existe igreja se tiver interação de membros, e só existe igreja se tiver uma autoridade espiritual ou uma autoridade delegada. Senão não é igreja. Inventa nome de núcleo, quartel-general não sei de quê. Inventa o que você quiser, menos igreja. Igreja não. Se você não entender isso, e tem um outro dado que está nesse capítulo, o Senhor que coloca os membros como Ele quer. Mas como é que essa pessoa está dirigindo esse departamento? Eu sou mais capaz do que ele. É porque Deus escolheu ele, não te deve satisfação. Como é que pode escolher esse cara para ser pastor? Mas Deus, reclama com ele, a igreja é dele. Ele põe os membros como ele quer. Você tem que entender isso, isso é o princípio. Agora, para poder consubstanciar, não, pastor, não, a gente pode ser. Não tem nada a ver com a igreja, porque o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 1 e capítulo 2, diz que ele não deve nada a ninguém, porque não foram aqueles homens que chamaram Paulo. Cuidado com a heresia. Capítulo 1, capítulo 2, Paulo está fazendo uma defesa do seu apostolado. Agora vamos ver se Paulo precisava da igreja ou não. Atos capítulo 13. Os 4 primeiros versículos de Atos capítulo 13. Saulo era membro da igreja de Antioquia. E para você não pensar que é um outro, no versículo 9 diz, Saulo, chamado de Paulo, é o mesmo cara. Como é que começa o ministério de Paulo? Quem libera Paulo? A igreja, impondo as mãos sobre eles, sobre Paulo e Barnabé. Eles são liberados para começar o ministério. Aí você vai para o capítulo 16, versículo 4. Isso aqui é um show. Isso aqui cala a boca de qualquer bobalhão que vem dizer que Paulo não devia satisfação à igreja. Em Atos 16, 4 diz, e Paulo passava nas cidades com os decretos enviados pelos apóstolos e anciãos da igreja em Jerusalém. Olha debaixo de autoridade ele estava. Ele distribuía os decretos que veio da igreja,
dos apóstolos que comandavam. Estamos falando de Pedro, estamos falando de Tiago e de João, lá da autoridade máxima da igreja. Que conversa fiada é essa? Que você não precisa de igreja, não precisa de pastor, você morre espiritualmente. Essa aqui é uma verdade. Uma outra característica da igreja é que a igreja é poderosa. Meu irmão, quando lá no texto diz as portas do inferno não prevalecerão contra ela, o verbo está no futuro. Está falando das portas do Hades, da morte. Nem a morte para a igreja. Eu dei entrevista para uma série de correspondentes internacionais no primeiro turno, para vários jornalistas. Aí me perguntaram, mas pastor, se fulano ganhar, como é que fica a igreja? E se Beltrano ganhar, vai melhorar a igreja? Eu dei gargalhada e falei, como é que é? Repete a história aí. Você está dizendo que a igreja depende de quem vai ser presidente? É isso que você está querendo me dizer? Que a igreja depende de quem vai ser presidente, rapaz? A igreja de Jesus está fazendo uma confusão da igreja com os membros da igreja que são cidadãos de um país. E onde a Bíblia não anula a cidadania terrena. A marcha da igreja é triunfante. Nem a morte para a igreja. Os imperadores não pararam a igreja. O comunismo não parou a igreja. O islamismo não parou a igreja. Ninguém vai parar a igreja de Jesus. O rabaxeri calarabachanda. Quando Mao Tse-tung tomou conta da China, massacrou pastor, matou crente, houve um silêncio de 20 anos. O que aconteceu com a igreja da China? Crentes mortos, massacrados, pastores decapitados, encerrados em prisão. O que aconteceu com a igreja da China? Um sistema maldito, tudo travado. Quando se abriu, 20 anos depois, para saber da igreja da China, tinha mais de 30 milhões de crentes em Jesus. Oh, meu irmão, nada para, nem a morte para a igreja. E não vai ser um governo de homem que vai travar a igreja. A sua marcha é triunfante, porque a igreja é poderosa. Escuta o que Paulo diz, eu vou interpretar para você em Efésios 3, 10 e 11. E agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida de principados e potestades, segundo o eterno propósito de Deus feito em Cristo Jesus nosso Senhor. E agora pela igreja, eu vou explicar o que é. A Bíblia diz que o mundo já é no maligno. O sistema é dominado por Satanás. Você sabe que o diabo é um vagabundo que anda passeando pelo planeta Terra. Então vamos lá. Vem Satanás no planeta Terra, no sistema. Vê prostíbulo. É meu. Eu domino. O diabo dá uma outra volta. Vê a área do narcotráfico. O diabo, isso é meu. Eu domino. Vai numa outra área. Vê a idolatria corrompendo povos. Ele diz, isso é meu, eu domino. Vai em área onde tem infanticídio, maldade com crianças, pedofilia, o diabo diz, é meu, eu domino essa área. Aí o diabo agora vem e está dando uma volta sobre o governador Valadares. Quando ele olha a igreja, ele diz, tem alguma coisa que é maior e mais poderosa do que eu. Ô irmão, a igreja é a manifestação visível que Jesus Cristo é vencedor. É a igreja, e agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida de principados e potestades, segundo o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, Satanás pode rodear onde ele quiser, em qualquer cidade, dizer, isso aqui é meu. Tem prostíbulo, eu domino. Tem tráfico de droga, eu também domino. Tem safadeza e corrupção, eu domino. Quando ele passa pela igreja, diz, não posso. Tem alguma coisa que é mais poderoso do que eu. É a igreja, ela é poderosíssima.
Só para lembrar vocês, em sexto lugar, que a igreja é a embaixada de Deus na terra. Você sabe o que é uma embaixada? Uma representação diplomática, um território em outra nação. A embaixada dos Estados Unidos em Brasília, aquele território é americano. A embaixada da Itália em Brasília, aquele território é italiano. A embaixada de qualquer país em outro país, aquele território é do país. A polícia não pode entrar, a justiça não pode imperar, nem o governo daquela nação pode interferir naquele lugar. Porque as pessoas que estão ali são representantes diplomáticos e têm imunidade diplomática. Quando Paulo diz em 2 Coríntios 5:20, eu falo a embaixadores da parte de Cristo. Tem uma notícia boa para você, você pertence ao corpo diplomático do céu. O território da igreja não tem capeta, não tem governo, não tem homem. É a representação visível na terra de que tem um Deus e que existe um reino que não terá fim. Só para lembrar vocês a sétima característica, que a igreja é do Deus vivo, como diz Paulo em 1 Timóteo 3,15. Como convém andar na igreja do Deus vivo. Não é Deus morto não, é vivo. Aquele que o Salmo 99 diz, o Senhor reina, tremam as nações. Ele está entre os querubins, comova-se a terra. O Deus vivo de Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, potestades, principados e dominações. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Esse é o Deus vivo que é o Senhor da igreja. Última característica e eu vou para a conclusão. A igreja é a coluna e firmeza da verdade. Como convém andar na igreja do Deus vivo, que é a coluna e firmeza da verdade, diz Paulo em 1 Timóteo 3,15. A igreja é a coluna da verdade. Agora fique atento, meu irmão. Por que você acha que em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2, Paulo fala dos falsificadores da palavra? Por que você acha que em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 e 14, Paulo diz dos apóstolos fraudulentos? Que não é maravilha, porque até Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é maravilha. Tem um cara aí, rapaz, anda por aí, abrindo um monte de igreja, cura gente, revela CPF, fala tudo da tua vida, só que é bandido. Bandido, adúltero, safado. É famoso aí, tem um monte de crente que segue. Está na Bíblia, meu filho. E por causa da mentira, e por causa de obreiros fraudulentos, o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 4,1. O Espírito expressamente diz que nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Olha, duas coisas aqui terríveis. Espíritos enganadores é similaridade com a verdade. Espíritos enganadores. Agora, doutrina de demônios é teologia deturpada. E meu irmão, teologia deturpada é pior do que quem faz sinais que se assemelham com o que Deus faz. Porque teologia deturpada está na área do conhecimento. E todo conhecimento vai à memória de longo prazo. Você tem 3 níveis de memória. Memória imediata, memória de curto prazo e memória de longo prazo. A memória de longo prazo, ela acumula fatos que marcaram a sua vida e o que você aprende. Conhecimento. E o diabo sabe disso. E se você aprender doutrina deturpada, ela vai para a memória de longo prazo. E para arrancar esse negócio. Por isso que Paulo está dando um alerta, olha... Muitos apostatarão da fé por causa de doutrinas, conhecimento deturpado. E Paulo é tão espetacular que em Gálatas 1, 8 e 9 ele diz, olha, mesmo que eu ou um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, seja amaldiçoado. Eu vou repetir de novo, ele fala 2 vezes. Mesmo que eu ou um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, seja anátema, seja amaldiçoado. Irmãos, aqui os pastores mais antigos, eu fico vendo hoje alguns pastores
que eram fenomenais na pregação da palavra. Você não tem ideia como esses caras pregavam, como eles ensinavam. Estão todos minados por uma teologia deturpada e falida, enganando um monte de crente. Gente inteligente que sabe falar. Não é bobão, não. Olha o que é a falta da verdade, irmãos. Igreja de Jesus, a falta de conhecimento dá poder ao diabo. E o conhecimento liberta. Por isso que a falta de conhecimento é a única coisa que pode destruir o povo de Deus. Porque o conhecimento vai estar entranhado na tua mente. E a mente humana determina vontade, sentimentos e ações. Cuidado, igreja de Jesus, cuidado. O que é que você está aprendendo? O que é que você está comendo nas redes sociais? Quem são seus mentores? Que história tem? O que é que eles acreditam, meu irmão? Muito cuidado! As minhas considerações finais são essas aqui. Primeiro, quem conduz a igreja é Cristo. Ah, pastor, que novidade é essa? Vou dizer uma coisa para vocês. Quando Colossenses 1,18 diz que ele é o cabeça do corpo da igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Pastores, igreja, se Cristo é o cabeça, é ele que conduz e dirige. Se ele conduz e dirige a igreja, então eu tenho que tomar muito cuidado quando eu estou diante da igreja. Uma das coisas mais difíceis para mim, pode ser que para outra é fácil, eu respeito, não vou discutir isso. Escolher pessoas para dirigirem setores da igreja. Escolher pastores para dirigir igreja. Sabe por quê? Porque quem dirige é a igreja. É tão fácil usar o meu poder, a minha autoridade. É tão fácil eu dar uma moleza para um amiguinho meu que me bajula pensando que está me honrando, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Mas é tão fácil você dizer, esse vai para cá, esse vai para lá. Esse aqui dirige, esse aqui sai. Isso é a coisa mais fácil, porque você está com poder e com autoridade. Só que quem conduz é a igreja. E colegas, com muito respeito, aqui tem pastores mais experientes do que eu, que podem ensinar vocês muito melhores isso do que eu. Mas, meu querido, para mim, uma das coisas mais difíceis. Senhor, quem tu quer que eu ponha nesse lugar? Deus me ajuda. Como é que vai ser? Para tirar essa pessoa, me dá aqui uma graça. Eu me lembro um episódio recente, aqui da igreja que eu sou pastor. Nós temos um trabalho fortíssimo com mulheres, que a minha esposa comanda, mas um trabalho capenga com homens. Não muito bom como é o das mulheres. E minha mulher, sabe como é que é a esposa? Silas, tem que colocar alguém, Silas. Silas, tem que colocar alguém. Aí, calma minha filha, vamos ver. Fulano de tal, Beltrano, citou uns 5 nomes. Só gente boa, para tentar me ajudar. E aí vem, um dia eu estava no carro, está aqui o pastor que me acompanha, Alexandre, estava eu, Elisete, ele e a esposa viajando para São Paulo, ele presenciou uma discussão entre eu e Elisete. E ela vem, mas Silas, as mulheres estão reclamando, não tem alguém para liderar os homens com eficácia. Chegou uma hora e disse, minha filha, queridinha de Jesus, eu não sou o dono da igreja. Enquanto Deus não me der uma convicção sobre o nome, eu não vou colocar. Está encerrado o assunto, meu amor. A igreja não é para você colocar os amiguinhos do teu filho ou da tua mulher. Porque quem comanda a igreja é Jesus, pergunte a Ele. Porque a igreja é dele e Ele é que está no comando. Se Ele está no comando, como igreja de Cristo, temos que obedecê-lo. Ele não pediu. Ele mandou seus discípulos pregarem, discipular e batizar. Ele não pediu. Ele deu ordem. Estamos pregando para quem? Estamos fazendo culto para encher barriga de crente? Estamos acomodados na nossa igreja bela, maravilhosa, cheia e grande, enquanto milhões estão indo para o inferno?
Jesus não pediu a seus discípulos para pregar o evangelho. Jesus não pediu a seus discípulos para discipular. Jesus não pediu a seus discípulos para batizar. Ele mandou. Que discípulos somos nós? Que não obedecemos à voz do mestre. Fazemos um monte de evento para agradar os crentes. E os pecadores na nossa porta estão indo para o inferno. Olha que coisa linda, eu já estou terminando. Não vou demorar muito. Olha que coisa linda. Algo que não foi revelado a Abraão, não foi revelado... Escuta essa, gente. Não foi revelado a Daniel, não foi revelado a Moisés, o homem que falava cara a cara com Deus, Abraão, amigo de Deus. Não foi revelado a Davi, o homem segundo o coração de Deus, e foi revelado a você. Olha que coisa extraordinária, que Paulo diz em Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que esteve oculto em todos os tempos e em todas as gerações, e que agora Deus quis manifestar aos seus santos quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios. Que mistério é esse? Que não foi revelado a Abraão, não foi revelado a Daniel, a Noé, a Moisés, a Davi. Cristo em vós, esperança da glória. Eles só entendiam Deus com, nós entendemos Deus com e Deus em. Deus não está só com você, Deus está em você. Você é templo do Espírito Santo. Você é igreja e Deus habita em você. E a última coisa que eu quero falar, só para lembrar, porque tudo que eu falei aqui você já sabe, é que Ele voltará. Ele voltará. Querida igreja, o apóstolo Pedro diz, falo a peregrinos e forasteiros. Sabe o que é peregrino e forasteiro? É aquele que está de passagem, que não possui habitação no lugar. Você tem que ter como se não tivesse. Você tem que usar como se não tivesse para usar. A lei do desapego. Tenha um carro bonito, more numa mansão, viaje onde você tiver que viajar, mas se não tiver isso, não muda nada para você. Porque você é peregrino e forasteiro. Viva da melhor maneira que você possa viver, sem que pudesse viver dessa maneira. Porque se você não tiver a lei do desapego, você vai amar carro, vai amar casa, vai amar dinheiro, vai amar negócio. E você vai perder a noção de que você é peregrino. Ele vem. Ei, igreja, Ele vem. João capítulo 14 diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim eu não vos teria dito. Vou preparar lugar, e se eu for preparar lugar, eu vou voltar outra vez, para levar vocês para junto de mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele vem, Ele vem, Ele vem. Apocalipse capítulo 22, do versículo 12 ao 14 diz assim, eis que venho sem demora, e trago comigo o meu galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possam ter direito à árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 51 em diante. Eis que vos digo um mistério. O que é mistério? É algo não revelado, não entendido. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas escuta essa ao final. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem.
Cadê o tecladista aqui? Vem cá, meu filho. Vem cá. Pode sentar, eu já estou terminando. Não sai não. O pastor Hermínio. E toda essa analogia bíblica. Noivo e noiva. Se tem noivo, tem noiva e tem casamento. Apocalipse 19, versículos 6 e 7 diz assim: e ouvi o barulho de muitas vozes como de muitas águas. O Senhor nosso Deus reina. Regozijemo-nos, alegremo-nos, demo-lhes glórias, porque a sua esposa já está pronta. Escute, como é que é uma festa de casamento? O noivo está no altar, esperando a noiva. E aí tem uma música para entrar os padrinhos. Bota a música para entrar padrinho aí. Aí tem aqueles comentários sutis. A bolsa não combina com o vestido. O cabelo não ficou legal. No casamento entre Cristo e a igreja não tem padrinhos. Agora todo mundo sabe que quando o tecladista toca a marcha nupcial é porque vem a noiva. Com a igreja, toda a igreja de pé. Escute, toda a igreja de pé. O noivo quer ver a noiva, e a noiva, quando bate para entrar na igreja, ela quer ver o noivo. E aí o comentário é: ela é linda, ela é maravilhosa. Qual é a música do cortejo nupcial? É a trombeta. O toque da trombeta. Vai começar o cortejo nupcial. Quem é a plateia? Os anjos. Viaja comigo para qualquer momento da eternidade. Quando a igreja for arrebatada, começa o cortejo nupcial. A trombeta é a música. E os anjos, ela é linda, ela é vencedora, ela é incomparável, ela é perfeita, ela é inigualável. A noiva não está nem aí para ver padrinho e nem plateia, ela quer o noivo. Quando eu chegar no céu, eu quero ver Abraão, eu quero ver Isaac, eu quero ver Jacó, eu quero ver Daniel, eu quero ver quem era Paulo. Conversa fiada, rapaz. Quem vai estar lá? Vamos ver quem é o noivo. Apocalipse 1, Apocalipse 5 e Apocalipse 19. Aquele que na sua cabeça tem muitos diademas. O seu rosto brilha como o sol do meio-dia. Os seus olhos são como chama de fogo. Ele está vestido de um linho branco puro e fino. Ele tem um cinturão de ouro. Os seus pés é como do latão reluzente. Aí alguém diz assim: peraí, tem alguma coisa errada aí, pastor? Porque Isaías 53 diz que ele não tinha parecer nem formosura. Isso é, não era bonito nem tinha estatura. Era homem de dores e de trabalho. As pessoas tinham vergonha dele. Você está fazendo uma confusão. Você está falando do Cristo que veio como cordeiro. Agora o Cristo que volta é o leão da tribo de Judá. Mudou, meu filho. Ele não vem mais como cordeiro. E na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Agora olha que coisa espetacular.
Quando Cristo vem à terra, ele deixa a sua glória e se humilha como homem. Agora o Cristo que vem buscar a igreja, ei, casamento não é desigual. Agora ele vai fazer invertido. Ele desce da sua glória e se faz homem, se humilha. Mas o Cristo que volta para buscar a igreja, ele eleva a noiva. Porque você da realeza não pode casar com qualquer um. Você tem que elevar o nível. E aí João diz em 1 João 3,2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, e assim como ele é, o veremos. Nós vamos ganhar o status do nível do noivo, porque senão não pode ter casamento. Nós vamos ter uma noiva com o mesmo corpo glorificado do noivo, para que o casamento possa se concretizar. Que é isso, meu irmão? Quem é a noiva? Sou eu e você. Ei, eu e você. E sabe o que é que vai ficar estabelecido? No casamento, para o tempo, para o cronômetro, para dia e hora, começa o dia da eternidade. Ele limpará dos seus olhos toda lágrima. Não vai haver morte, doença ou mal. De eternidade em eternidade, de eternidade em eternidade, de eternidade em eternidade, você vai pisar nas ruas de ouro. Você vai estar num estado de perfeição. Só tem uma coisa para a gente fazer, que tem Apocalipse 22:20. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Eu vou contar 1, 2, 3, dá para você dizer isso? Maranata, ora vem, Senhor Jesus, quando eu disser já. 1, 2, 3, já! Ele vem. Ele vem. Ele vem, ele vem. Ele vem, ele vem. Ele vem, ei, 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 ei. O apóstolo Hermínio falou da angústia da alma. O mundo nos odeia, porque nós não somos daqui. Você parece um peixe fora d'água, e é mesmo. Há uma expectação. Meu Deus, até quando? Com toda a iniquidade, com tudo que está acontecendo. Tudo isso, irmãos, é que o palco está sendo montado para a igreja ser glorificada. Aquieta, acalma teu coração, não se aflige. Por isso que ele diz: não se turbe o vosso coração, não fique aflito nem agoniado, porque você está de passagem aqui. Você é a igreja. Você é a igreja. Obedeça ao dono da igreja, que é o teu dono, e te prepare, porque nós vamos ser arrancados desse negócio aqui. Essa é a nossa esperança. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 15:19: se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se como igreja a gente está numa expectativa que Deus vai abrir uma porta de negócio, abrir uma porta de emprego, vai ajudar eu a comprar um carro, meu filho passar na universidade, nós somos medíocres. Jesus vem. Jesus vem. Jesus vem. Jesus vem. Quantos aqui aguardam a vinda do Senhor? Dê um brado de vitória, dê um brado de alegria, porque você é a igreja